Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 210 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui comentar um pouco sobre os spoilers do capítulo. Caos, dor e desespero é o que nos aguarda nos próximos capítulos. E graças a Deus temos o Takaba pra gente rir um cadinho de todo esse caos, de toda essa desgraça, né? Porque se não fosse o Takaba a gente tava muito lascado nesse jogo do abate. Mas vamos comentar aqui os spoilers logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. A gente tá quase lá. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, me marca lá nos stories se você for compartilhar lá no seu Instagram pra gente continuar a divulgar ainda mais o canal do Geek Brasil. Vamos lá, né? O capítulo então começa com 3 crianças sendo criadas, né? Crianças abandonadas que foram criadas por uma maldição, né? Bem interessante, né? Porque a maldição, ela meio que tipo assim, tem vários rostos, né? E aí ela passa uma mensagem para essas crianças sobre como ela tá. Se ela tá feliz, se ela tá triste, se ela tá brava, se ela tá irritada ou se ela tá realmente contente com essas entregas que as crianças fazem, né? E ao mesmo tempo parece que a maldição tá querendo que elas engordem, né? Ou coisa do tipo para depois conseguir devorar elas, né? Parece algo meio assim, né? Depois na análise do capítulo vai dar para entender um pouco mais sobre essa situação e a forma como essas crianças foram criadas ou por que elas estavam ali. Megumi e Itadori, então, a gente vai até os personagens e eles conseguiram capturar um soldado e estão tentando entender o que está acontecendo. Por que mais de 800 soldados entraram dentro da barreira, né? Por que primeiro, né, 800 jogadores entraram de forma voluntária dentro da barreira e por que eram soldados e ainda mais de um governo americano, né? Por que era ali essa galera? E aí que o soldado começa a falar as coisas ali pro Megumi, e o Megumi começa a ligar os pontos, né, sobre a conversa que ele teve com o Reg, né, antes dele acabar morrendo, e a gente observa que o Megumi tava atento, por mais que ele meio que, tipo assim, tava em descrédito com algumas coisas, quando o Reg falou sobre o Kenjaku, poderia até mesmo ter alguma ideia de que algo do tipo poderia acontecer. Itadori e Megumi então percebe que eles estão sendo manipulados pelo Kenjaku, né? Todo o governo americano, todos esses soldados, toda a galera que entrou em contato com o Kenjaku também ali foram manipulados, né? O próprio Megumi e o Itadori chegam a essa conclusão e que não precisa de muita coisa para poder meio que tipo entender isso, né? O Proto então quer ajudar eles, mas o Anjo, né, não quer. O Anjo fala: não, a gente não pode perder tempo com brigas inúteis. A gente não pode ajudar essa galera que entrou aqui por conta própria, sendo que a gente tem o nosso próprio objetivo. A gente tem o nosso próprio objetivo de destruir o Anjo Caído, mas ao mesmo tempo libertar Satoru Gojo. Sem a libertação do Satoru Gojo não tem como ganhar do Kenjaku e impedir com que ele continue com o seu plano. E aí que essa concepção é bem interessante, porque o Itadori ele ainda permanece como o mesmo personagem lá de trás. A pessoa que para tudo para ajudar quem necessita. A pessoa que para tudo para ajudar as pessoas que estão precisando dele. É por isso que o Itadori é o cara. Por isso que o Itadori é um dos melhores protagonistas. Olha, hoje, sinceramente, hoje, dos mangás atuais, o Itadori e o Asta são os protagonistas que mais, cara, que eu fico assim muito encantado quando eles acabam agindo, né? Principalmente o Itadori, né? Porque o Asta a gente vê ele direto em Black Clover, né? O Itadori some 30 capítulos, 20 capítulos. É um protagonista meio estranho, né? É um protagonista meio estranho. Mas quando o Itadori, ele aparece, né? Quando o Gege dá essas migalhas pra gente do Itadori e ele fala uma coisa dessa de que não, por mais que eles precisem ali do Satoru Gojo, o próprio Itadori fala assim: cara, a gente precisa ajudar esses malucos. A gente precisa ajudar esses caras que vieram nos caçar, que vieram ali atrás das nossas cabeças, que vieram atrás da nossa energia amaldiçoada, mas a gente precisa ajudar esse cara. Velho, Itadori é o cara, velho. Ele é o cara. E aí o Prota continua batendo o pé, mas assim, o Anjo tá meio tipo assim, vai, não vai, só que aí o Prota ainda continua batendo o pé.
Só que aí temos uma explicação interessante, né? Porque a luta que nós vimos no final do capítulo passado fica em off-screen, né? Ela não ocorre no capítulo e o soldado que o Itadori e o Megumi capturaram é de outro confronto, né? Aconteceu vários confrontos, né? Durante ali a finalização do capítulo 209 e o começo do capítulo 210 e desses confrontos esse soldado surgiu, né? Esse soldado acabou surgindo e tanto ali o próprio Itadori e o Megumi estão fazendo essas perguntas para eles. A gente observa, né, que eles começam a fazer uma varredura no local, mas quando eles voltam para ver a situação do soldado, ele havia desaparecido. Ele havia sumido e, cara, tipo assim, é uma das poucas pessoas que estava disposta a cooperar e dar informações ali para o grupo. Então eles precisam ter uma ideia, eles precisam ter uma concepção de que precisam encontrar esse cara para poder perguntar mais coisas e saber mais sobre essas informações. Então nós vemos uma maldição um pouco mais forte do que algumas outras, usando ali humanos como isca para pescar maldições menores, e esse soldado foi pego dessa forma, né? Ele acabou ali sendo pego por essa maldição e estava sendo usado ali como isca para poder realmente ali fazer com que as maldições menores seguissem, né? Chegassem perto dessa maldição maior e fosse devorada por essa maldição. E aí, conforme a gente vai observando esse contexto acontecendo, nós também temos ali que as crianças, né, que estavam sendo criadas pela maldição, uma delas percebe que a maldição que a estava criando não era a sua mãe, por causa de um cachorro branco que havia lhe conduzido para outro lugar. Parece ali que essa criança nunca tinha tido um contato com um ser humano, coisa do tipo, e assim que ela é puxada para outro lugar e ela observa um ser parecido ali com ela, e também, principalmente, a interação desses dois seres, dá pra ter uma noção do que era ter ali uma conexão entre pai e filho. E esse cão branco é o cão do Megumi, e vemos que essa interação é entre Satoru Gojo e o Megumi. E ele acabou salvando a garota sem perceber, né? Ele meio que tipo assim, o próprio cão branco acaba ajudando ela. O Megumi, ele meio que com aquela cara meio fechada e tal. Eu acredito que ele acabou realmente sabendo que ajudou essa garota, mas ele meio que seguiu a vida dele. Acabou seguindo a vida dele ali. O Gojo não havia percebido que a menina estava perto dele e o Megumi seguiu a vida dele ali nesse contexto. E aí, mesmo assim, aquele momento, aquele lance só do cachorro conduzir aquela garota para outro lugar, ele havia percebido que ele não podia viver, né? Ela não podia viver mais perto daquela maldição. E aí que nós observamos que a Hana estava chegando ali perto do soldado para salvar ele da maldição. Bem aquela espécie daquele quadro de Adão e o Criador, sabe? Aquele quadro do Adão e o Criador, quando tá quase juntando o dedinho. Então tem uma espécie ali de referência também sobre essa conexão. E tá ficando interessante esse desenvolvimento da Hana também. E aí, meus amigos, a gente descobre que essa garota que foi salva pelo Megumi é a Hana. E diz que por causa disso ajudará os amigos do Megumi, porque sempre teve fé que um dia encontraria ele. E Hana parece estar apaixonada pelo garoto, né? Se vocês tinham dúvidas sobre qual garoto o Megumi iria ficar, se o Megumi iria ficar solteiro, parece que o Gege não tá pensando muito sobre isso não, né? Se tinha ali a Tsumiki, né? O pessoal falava, tinha ela e tal. Não, não. A partir de hoje, nós desse canal shippamos Hana com Megumi. E sai daqui quem tá shippando ao contrário. É brincadeira, gente. Mas, cara, é bem legal ver essa interação, essa formação até mesmo como o Gege criou sobre os dois personagens e a forma como esse desenvolvimento acontece nos bastidores, né? A própria Anjo tem os seus sentimentos, né? A Hana, na verdade, ela tem os seus sentimentos e vai meio que tipo assim, vai virar um triângulo maluco, né? Porque o Megumi, ele é ali de um contexto para proteger o Itadori, a Hana, ela vai gostar do Megumi, mas o Anjo vai querer o Itadori morto porque o Itadori porta o Anjo caído. Olha que loucura que o Gege tá criando, velho. Olha essa
conexão. Só que aí a Hana não vai deixar o Anjo matar o Itadori porque ele é um amigo ali, né? É o melhor amigo ali do Megumi, né? E aí tem esse contexto maluco de que vamos ver o que vai rolar, né? Sobre esse controle sobre o corpo, essa maneira como as duas ou os dois personagens interagem ali dentro do corpo. Vai ser interessante esse confrontamento ali, tanto do Anjo quanto também da Hana. E aí nós observamos o Megumi questionando ali a preocupação do Itadori com a Hana. E ele ali, meio cabisbaixo, diz que não quer que a personagem se torne uma substituta da Nobara. E ele acaba lembrando dela, meio fazendo as brincadeiras ali com a personagem. A gente já começa a tocar Sad No Sorrow. Cara, que tristeza, né? Tristeza mesmo, pra falar a verdade. Porque, caraca, velho, o próprio Gege deu essa de graça na gente, sabe? Tipo, não precisava disso e a gente já tava se preparando pra ficar melhor, tava ficando um clima meio assim, leve e tal, e aí o Gege veio e dá uma tacada, dá uma arrebentada na gente assim, de uma forma inacreditável. Mas quando as coisas iriam ficar mais pro lado depressivo, a Anjo se reúne com eles, né, pra dar continuidade no jogo do abate, e o Takaba quebra todo o clima depressivo do capítulo, dizendo que o último quadro será dele, né, quebrando ali a quarta parede, dizendo que o último quadro seria dele, para falar realmente sobre essas cenas engraçadas. Por mais que nós temos momentos depressivos em Jujutsu Kaisen, ainda nós temos cenas engraçadas e graças a Deus o Takaba está entre elas.